Fala comigo, meu povo, beleza? Passou tanto tempo, a gente já teve tanta coisa que com certeza você achou que eu não fosse mais fazer vídeo, né? Bom, não é isso. É porque eu fiz uma cirurgia de ligamento e menisco. Se você não sabe o que é, dá uma olhada pela internet que você vai entender. Na verdade, olha o pós-operatório. Olha a fisioterapia de reabilitação. Você vai ver como é, ó, maravilhoso. Mas bom, por isso eu fiquei um pouco afastado. E nesse meio tempo, a gente ganhou a eleição. Eu falo ganhamos a eleição, né? Eu me incluo nessa porque ganhou a democracia. E com a democracia ganha, eu me incluo. Então, depois da eleição, começou um possível tentativa, ato, manifestação, enfim, alguma coisa contra a posse do presidente eleito. Sabe do que eu tô falando, não? Vamos discutir isso agora? Meu povo, a realidade é que, desde que as eleições passaram, no último dia 30 de outubro, começou um monte de ato espalhado pelo país, antidemocrático. Sim, antidemocrático, essa é a palavra. Pois pedem coisas antidemocráticas, tipo a intervenção militar. Ah, mas a intervenção militar não é algo que pode ser pedido? Afinal, já foi feito, foi inconstitucional em 64 e é inconstitucional agora, visto que a nossa Constituição garante que as Forças Armadas devem obedecer, devem obediência, portanto, aos três poderes. Então elas devem garantir a independência e o bom funcionamento dos três poderes. Visto que as pessoas estão pedindo uma intervenção militar, elas estariam, portanto, desrespeitando os dois poderes, tomando o governo executivo ao lado do atual presidente, que é um ex-militar? É inconstitucional. Então, as Forças Armadas não podem. Bom, em que quadro seria possível, Júlio? Bom, na época, em 1964, as Forças Armadas brasileiras e a oposição ao então presidente João Goulart tinham total apoio dos Estados Unidos. Lembremos que na época vivíamos na Guerra Fria e aquela divisão de poderes entre União Soviética com o socialismo e Estados Unidos com o capitalismo garantia que todo mundo que fosse contrário aos Estados Unidos seria, portanto, considerado um comunista. E com essa questão de ser considerado comunista, os Estados Unidos peitava, invadia, interferia diretamente na política dos países, como foi o caso aqui da América Latina. E aí, o Brasil entrou nessa lógica. Esse conceito, essa ideia do golpe militar, sim, teve apoio dos Estados Unidos. E hoje não tem? Não tem mais. Os únicos dois países que teriam relevância para apoiar um golpe ditatorial e manter esse golpe no Brasil seriam China, que eu acho muito pouco provável, e os Estados Unidos, que hoje o Joe Biden, inclusive, é atacado pelo atual presidente, ainda presidente do país, Jair Bolsonaro. Então não há condições de Joe Biden dar apoio a um governo ditatorial no país, que inclusive é contrário a ele mesmo. Então não faria sentido. Com essa falta de apoio internacional, se um golpe militar fosse dado, o que poderia acontecer, que inclusive já se comentou sobre, seriam sanções internacionais ao Brasil. Ou seja, de fato, o Brasil se tornaria isolado economicamente e politicamente do resto dos países. Então, é muito pouco provável que isso aconteça. Mas então o que é isso, Júlio? Bom, Bannon, que é um dos caras que mais influenciou a forte onda do bolsonarismo e também ao trumpismo lá nos Estados Unidos, ele era um cara que ele articulava formas de você ser antidemocrático e de você garantir um governo aos moldes que o Bolsonaro propôs e que o Trump propôs. E uma das coisas que ele havia falado era para não aceitar o resultado das eleições. E nos Estados Unidos houve essa tentativa logo depois da derrota do Trump, que foi a invasão de Capitólio, que além de não ter dado em nada, prendeu muita gente e hoje o Trump ainda está enfrentando um processo por conta disso. Então, o que está acontecendo no Brasil é similar à invasão de Capitólio? Exato. Essa é a mesma ideia do que está acontecendo no Brasil.
Bom, a questão é que a invasão de Capitólio ao menos parecia mais séria, né? Tá difícil de levar a sério esse pessoal. Vê mesmo, vê que inferno, vê. Je t'ai pas entendu, est-ce que tu peux répéter? Ils pensent vraiment qu'Emmanuel Macron est de gauche au Brésil? Ah oui, ils en sont tous convaincus, pour eux c'est même un communiste, tu vois. Ah ouais, ils sont assez mal informés, je crois. Merci beaucoup, Paul, t'es avec Baptiste. Tá, então a gente não deve se preocupar? Sim. A gente deve se preocupar principalmente porque a maioria das pessoas que estão hoje fazendo esses atos e tentando esses movimentos são infelizmente pessoas que se guiaram por fake news. E é muito triste, muito preocupante você viver num país que fake news consegue mover tanta gente para algo absurdo, algo fora da realidade, fora do contexto da lógica. Uma porrada de fake news que inclusive já prenderam o Alexandre de Moraes, já decretaram essa semana algumas vezes que as eleições foram fraudulentas, um monte de fake news, sem qualquer embasamento. É preocupante saber que a falta de informação e a falta talvez de estudo de algumas pessoas tenham levado o Brasil a quase uma ditadura fascista. Algumas pessoas não são mal informadas, pelo contrário, são muito bem informadas, estão ganhando dinheiro com isso e estão ali se aproveitaram como deram. Um dos motivos para hoje as estradas estarem sendo exigidas a sua liberação é porque o empresariado brasileiro não tem nada a ganhar com as estradas bloqueadas. Então, há um movimento, sim, de pessoas que antes eram a favor disso tudo, começarem a pedir para que o movimento seja dispersado. Bom, gente, é preocupante? Bastante. Mas é engraçado? A gente já sofreu tanto, né? Bora rir um pouquinho, que pelo menos até a posse do novo presidente, aliás, até a posse do presidente que já foi eleito, chegar novamente, ainda vai ter muito meme para ser feito. Meu povo, é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, já sabe, larga o like, comenta e compartilha. Espalha para todo mundo, isso me ajuda muito. Já falei algumas vezes, vou repetir sempre. Mas lembre-se, gente, apesar de tudo, vamos tentar manter a harmonia. O Brasil ficou separado durante 4, 5, 6 anos. Vamos tentar reunir, vamos tentar esclarecer. É óbvio que vai ser difícil, tem muita gente que não quer isso. Mas quem está um pouquinho aberto, evita debater e mostra todo o problema que foi gerado nesses 4 anos e toda a desunião que o Brasil sofreu durante esses 4 anos. O próximo presidente, inclusive, vai ter esse trabalho. Mas a gente pode colaborar. Vamos tentar ter um pouco de paciência. Um beijo e até a próxima!